Fala, fala, galera! Tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. E vai depender da hora em que o senhor e a senhora estará assistindo a esta magnífica aula de direito penal. Para quem não me conhece, eu me chamo Alan Dantas, sou advogado criminalista, com atuação aqui no estado de Alagoas e em toda a região Nordeste. Também sou professor das cadeiras de Direito Penal e Direito Processual Penal para concursos públicos. Então, sem mais delongas, hoje teremos nosso primeiro contato com a disciplina de Direito Penal. Então, professor, qual é o conteúdo que nós trataremos na aula de hoje? Faremos aquela introdução ao direito penal, partindo dos princípios basilares. Isso mesmo. Então chega para cá, corre, pula, salta, cisca, chega para a tela e tame direito penal. Meus queridos pupilos, eu falei para vocês que partiremos do princípio. E aqui em tela eu tenho os princípios do direito penal. Estes princípios eu considero como a base para todo o estudo do direito penal. Em tela, nós temos o primeiro princípio, que é o princípio da legalidade, ou o princípio da reserva legal. Meus pupilos, eu tenho que falar para vocês de princípios. Só que permitam-me fazer o seguinte, eu pergunto aos senhores e senhoras, o que é direito penal? Direito penal, de forma objetiva, na lata, nada mais é do que um ramo, um segmento do direito público que vai escolher aquelas condutas humanas que são tidas como perigosas, reprovável pela sociedade e vai tipificar. O direito penal vai selecionar uma conduta humana que é perigosa, que é reprovável pela sociedade, que tem um alto grau de reprovabilidade, e vai dizer, ó, se tu praticar este crime aqui, tu vai ser punido. Isso é direito penal, certo? Só que para chegar a criar esse crime, eu tenho que ter o quê? Uma lei. E já vamos entrar no princípio da legalidade, ou mais conhecido como princípio da reserva legal. Amigos, vejam o seguinte. Princípio da legalidade. Princípio da legalidade, certo? Princípio da legalidade. Artigo 5º, inciso 39 da nossa Carta Magna, da nossa Constituição Federal. Diz o seguinte, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há crime sem lei anterior que o defina. Nem pena sem prévia combinação legal. Aí vejam o artigo 1º do Código Penal. Esse artigo aqui, ó, é do Código Penal, do nosso Código Penal brasileiro, que diz o seguinte, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Meus pupilos, aqui nós temos a figura do nulo crime, nula pena, sine lege. Não haverá crime, não haverá pena sem prévia combinação legal. E eu já vou perguntar a vocês, eu posso criar um crime por meio de medida provisória? Eu posso criar um crime por meio de um decreto presidencial? Eu posso criar um crime por meio de resolução? A resposta é não. Not. Never. Não pode. Só haverá a tipificação, só haverá aumento de pena por meio de lei. Por meio de lei. Beleza? Volto para a tela com vocês. Não há crime, não há crime sem lei anterior que o defina. Sem lei. Anterior. Quando a gente fala de anterior, eu já estou entrando um pouquinho aqui, no princípio da anterioridade. A legalidade e a anterioridade, elas andam abraçadas, são amigas e irmãs, certo? E quando eu falo lei, quem é que pode legislar sobre matéria penal? Gente, quem tem competência para tratar de direito penal é a União. A competência para tratar de direito penal é única da União. Isso está previsto no artigo 22, inciso 1º da nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. E esta competência, meus pupilos, é uma competência privativa. É uma competência privativa. Meus amigos, vejam só. Não haverá crime
não haverá pena sem uma lei anterior. O que isso quer dizer? Que aquela conduta que eu praticar só é crime, só será considerada como um crime se houver uma lei anterior àquela conduta que diga isso é crime. Beleza? Isso é anterioridade. A lei ela é anterior. A lei é prévia ao fato praticado. A lei é prévia ao fato praticado. E quando eu digo que a lei é anterior, significa que se eu pratiquei uma conduta hoje e amanhã vem uma lei penal dizendo que aquela conduta que eu pratiquei é crime, esta lei ela não pode retroagir, porque é maléfica. Esta lei é maléfica. E quando eu digo isso, nós já entramos aonde? No princípio da irretroatividade da lei mais severa. Temos aqui o artigo 5º da Constituição, inciso 40, que diz o seguinte: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei penal ela só pode retroagir se for em benefício do réu, do acusado, do investigado, do denunciado, do processado, do demandado. A lei penal só vai retroagir se for em benefício do réu. Meus pupilos, o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. E o que isso quer dizer? Aquela lei posterior. A lei posterior, vejam só. Bora lá, vamos escrever com vocês. A lei posterior. Estão acompanhando? Que de qualquer modo prejudicar o réu, que de qualquer modo prejudicar o réu, não retroagirá. Ou seja, a lei ela não pode retroagir para prejudicar. A lei penal não pode retroagir para prejudicar. Beleza? Logo abaixo, nós temos o princípio da intranscendência da pena. O princípio da intranscendência da pena, que está prevista no artigo 5º, inciso 45 da Constituição. Vamos fazer a leitura e eu volto para a tela com vocês. Vamos lá. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executada, até o limite do valor do patrimônio transferido. Vejam só, meus pupilos, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Isso aqui é o princípio da intranscendência da pena. E o que danado é isso? Meus pupilos, imagine que eu, professor Alain, matei Maria. Eu fui processado, julgado, condenado a uma pena de 30 anos de reclusão em regime fechado. Quem é que vai cumprir esta pena? Se eu estiver vivo com capacidade de cumprir a pena, serei eu, o sujeito a cumprir a pena. A pena não pode passar da figura Alain para o meu parente, para a minha mãe, para a minha avó, para meu irmão, para meu pai. Isso é transcendência da pena. Eu, professor Alain, vou cumprir a pena. É lógica. Isso é lógica. Agora, nos termos secundários da pena, por exemplo, a indenização reparatória da vítima, porque o magistrado penal, ao sentenciar um acusado a uma regime, por exemplo, uma pena de 12 anos de reclusão, ele também pode fixar a indenização de danos morais em 30 mil em favor da família da vítima. Imagine que eu comecei o cumprimento da pena privada de liberdade e com 4 anos de cumprimento da pena eu cheguei a óbito. O meu filho ele vai ter que cumprir os 8 anos pendentes? Não. Meu pai vai? Também não. A minha mãe? Não. Porque a pena ela tem a intranscendência. Agora, os termos secundários, sim. Porque quando eu venho a óbito, eu abro o direito sucessório. E aí, então, meu espólio, eu deixei um patrimônio de R$1 milhão para 2 herdeiros. Cada um ficou com R$500 mil. Só que vem aquela questão. A herança, ela não é imediata para os meus sucessores, para os meus beneficiários. Muito pelo contrário, quando um sujeito morre, a herança, o primeiro objetivo dela é quitar débitos do falecido. E em sentença penal, ficou lá a indenização para a família da vítima de 30 mil. Primeiro ponto, a família vai receber? Com certeza. Veja que a pena não vai para os meus sucessores, mas a reparação civil sim. Beleza? Chega para a tela. Vamos embora. Chega com tudo. Cumprimos. Agora, trataremos do princípio da individualização da pena. Trataremos do princípio da individualização da pena. E aí o artigo 5º da nossa Constituição,
inciso 46, ele diz o seguinte: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Vejam só. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a pena de privação ou restrição de liberdade, a pena de perda de bens, a pena de multa, a pena de prestação social alternativa e a pena de suspensão ou interdição de direitos. Meus pupilos, quando estamos estudando direito penal, ali da aplicação da pena, né, do artigo 40 em diante, artigo 59, nós temos lá a aplicação da pena. Eu acredito que vocês já tenham ouvido, vocês já ouviram, uma vez na vida, nesse tempo de concurso público, em pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. São as três espécies, e dentro dessas espécies nós temos subespécies de pena. Nós temos as penas privativas de liberdade, que é a PPL, pena privativa de liberdade, PPL, pena restritiva de direitos, que é a PRD, e temos as penas de multa, que é a PM. Beleza? São as modalidades. Isso aqui é previsão constitucional, está aqui na tela, mandei para vocês. É um princípio explícito. Está previsto no artigo 5º, inciso 46. Gente, é muito simples. Nós temos, vamos lá, eu vou escrever com vocês. Nós temos penas privativas de liberdade, que eu chamo de PPL. Temos penas restritivas de direitos, que eu chamo de PRD, e temos ainda pena de multa, que eu chamo de PM. Essas aqui são as modalidades de penas. Só que aí o artigo 5º, inciso 46, diz o seguinte: a lei vai tratar da individualização da pena. E quando eu falo dessa individualização da pena, eu também faço referência à questão biológica. Eu pergunto aos senhores, em uma única unidade prisional, na mesma cela, eu posso colocar um homem e uma mulher? Não. A Constituição veda. A Constituição veda. Eu tenho que ter uma unidade prisional específica para as mulheres, eu tenho que ter uma unidade prisional específica para homens. Dentro deste contexto fático, e aqui os órgãos públicos vêm fazendo a sua individualização da pena. A título de exemplo, nós temos unidades prisionais, e dentro dessas unidades prisionais nós temos alguns módulos específicos para integrantes de infrações criminosas. Nós temos módulos e alas separados para determinados crimes. Por exemplo, temos um módulo específico para quem cometeu crimes contra a dignidade sexual, crimes de estupro. Nós temos aqueles que são mais envolvidos em práticas contra a vida, como, por exemplo, os homicidas. Então, temos toda essa individualização. Essa questão lógica, é biológica, influência, força física, agressões, torturas. Então, é obrigatório individualizar. Belezinha? Chega para a tela com o professor. Dando continuidade, nós temos agora o princípio da presunção de inocência. Esse é muito, mas muito importante. De verdade, muito importante. O princípio da presunção de inocência, ele também é previsto no nosso ordenamento jurídico constitucional, ou seja, é um princípio explícito. Está previsto no artigo 5º, inciso 57. E aí diz o seguinte: ninguém, mas ninguém mesmo, será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Meus pupilos, meus concurseiros e concurseiras, ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E quando é que um processo transita em julgado? Quando é que ele vai transitar em julgado? Quando não houver mais cabimento para instrumentos processuais, seja recursais ou ações autônomas. Meu amigo, veja o seguinte, preste atenção, tá? Veja aqui. Aqui eu tenho STF, STJ, TJ, juiz. Primeiro grau. Quando eu estou respondendo um processo criminal, normalmente um processo de tráfico de drogas, eu respondo aqui. Sai uma sentença no juízo de primeiro grau.
dizendo que eu fui condenado a uma pena de 8 anos e 10 meses de reclusão. Reclusão. A minha defesa, o meu advogado, o meu defensor público, insatisfeito com essa decisão, dentro do prazo legal e processual previsto, fez a interposição de um recurso. E a interposição deste recurso aqui, a apelação, vai ser julgada pelo grau superior. Que aí é o princípio do duplo grau de jurisdição previsto no direito processual penal, que é o direito de reaver decisões. Certo? Primeiro grau, esse aqui é o término da casa. Primeiro grau. O segundo grau da casa. Primeiro grau. Terceiro grau. Quarto grau. Isso aqui, na verdade, alguns direitos de decisão, o terceiro grau é uma coisa só. Tá? Então, eu tenho o direito de reaver aquela decisão. Eu recorri para o TJ. Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça da Alagoas, Tribunal de Justiça de Pernambuco, Tribunal de Justiça de Maranhão, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Amazonas, do Acre, do Amapá, qualquer estado do Brasil. Aqui no Tribunal de Justiça, os desembargadores, a figura é quase que a mesma do juiz, mas a nomenclatura muda, a composição muda, e aqui é uma pessoa que já não é um só, certo? Os desembargadores, se eles acatam o pedido da defesa e podem reduzir a pena, parabéns. Se eles recebem aquela apelação e dizem, o juiz está certo, eu ainda tenho um prazo legal para recorrer ao STJ ou ao STF. Por exemplo, STJ eu tenho o RESP, a gente chama que é o recurso especial. STF eu tenho um RE, que é o recurso extraordinário. Enquanto houver prazo em meios processuais, eu posso recorrer. E até lá eu sou considerado inocente. Beleza? E veja uma coisa que o princípio da presunção de inocência não é uma criação brasileira. Ele já existe, já vem de longas datas de outros países, de outros ordenamentos jurídicos. Por exemplo, o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade é previsão da Carta Americana de Direitos Humanos, previsto lá, salvo engano, no artigo 8.2. Peguem aí a CAD, né, que é CADH, Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Carta Americana de Direitos Humanos, artigo 8.2, vai trazer o princípio da presunção de inocência. Belezinha? Bora rapidar, chega pra cá. Princípio da limitação das penas. Princípio da limitação das penas. Princípio da limitação das penas. É importante aqui? É. Por quê? Por que é importante? Porque o Brasil, ele não traz a pena de prisão perpétua. O Brasil não traz a pena de prisão perpétua. O Brasil traz a pena de morte? A resposta é sim. Mas é uma pena excepcional. É uma pena excepcional. É uma pena excepcional. Grave isso. Vamos embora para a tela. Artigo 5º, inciso 47. Artigo 5º, inciso 47. Diz o seguinte: não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. O Brasil, ele tem pena de morte? Tem. Mas é uma exceção. É uma exceção. A pena de morte no Brasil, ela é uma exceção. Certo? O Brasil também não terá penas de caráter perpétuo. O Brasil tem prisão perpétua? Não, em nenhuma hipótese. O Brasil terá pena de trabalho forçado? Não, é vedação constitucional. O Brasil terá pena de banimento? Também não, previsão constitucional. O Brasil terá penas cruéis? Também não, previsão constitucional. Veja só, no sistema jurídico brasileiro, penal, constitucional, é vedada. É vedada a criação, a aplicação e a execução de penas de caráter perpétuo, de morte, de trabalho forçado, cruéis e de banimento. É vedado. Temos pena de morte no Brasil? Em regra, não. Salvo em caso de guerra declarada. O Brasil, em regra, não tem pena de morte, mas traz uma única exceção, em caso de guerra declarada. O Brasil tem pena de prisão perpétua? Não, é vedado. Acabamos de ver na nossa Constituição. O Brasil tem pena de trabalho forçado? Também não, é vedado. O Brasil ele tem pena cruéis? Não, é vedado. O Brasil tem pena de banimento? Banimento? Também não, é vedado. Beleza? Então veja que é muito lógico, porque nós somos um Estado democrático de direitos, que temos como os princípios basilares do ordenamento jurídico constitucional a dignidade da pessoa humana, o respeito à pessoa humana, a presunção de inocência, a ressocialização. Então tudo isso é princípios basilares. Beleza? Chega para a tela. Dando continuidade, nós temos aqui agora o princípio da intervenção mínima. E quando estamos estudando os princípios da intervenção mínima, eu não vou mentir para vocês. A intervenção mínima, ela está ligada pelo cordão umbilical
com o princípio da fragmentariedade e também com o princípio da subsidiariedade. Subsidiário. É tudo ligado pelo cordão umbilical. Quando eu falo de princípio da intervenção mínima, e aqui já não temos mais princípios explícitos, e sim princípios implícitos, certo? Aqui nós temos princípios implícitos do direito penal. Aí temos o princípio da intervenção mínima. Meus amigos, o que é princípio da intervenção mínima? Sabe o que é isso? O direito penal só deve se preocupar, veja só deve se preocupar com os bens mais, eu vou colocar aqui, importantes ou relevantes, tá? O direito penal só deve se preocupar com os bens mais importantes ou relevantes. Aí eu pergunto a vocês, o que danado são bens mais importantes ou bens mais relevantes? Gente, o direito penal ele é um instrumento público que só deve ser utilizado no ápice da situação, no ápice da merda. O direito penal só deve ser utilizado aquilo que a gente chama de última ratio, em último caso. Então, a intervenção do direito penal, que é um direito punitivo, ele só deve se preocupar com aqueles bens mais relevantes. E aí, vejam só que lógica, intervenção mínima. Quando eu falo de só deve se preocupar com aqueles bens mais relevantes, mais importantes da vida da sociedade, eu já estou puxando o princípio da fragmentariedade e o princípio da subsidiariedade. Por quê? O direito penal ele vai selecionar determinados bens jurídicos, ou seja, fragmentos. Ele vai selecionar determinados fragmentos para dizer, ó, esse aqui merece uma proteção penal, esse aqui também merece, opa, esse outro aqui também merece. Determinados fragmentos. Ele seleciona aqueles fragmentos que merecem a incidência do direito penal. Dizer, opa, já fiz a minha intervenção mínima, fiquei quietinho, mas agora esse fragmento aqui, este conduto, esta outra, aqui sim, merece direito penal. Um bem jurídico relevante, aquele fragmento, a vida. Matar alguém, qual é o bem jurídico tutelado aqui? A vida humana. Então, o direito penal vai agir. Subtrair para si ou para outro, coisa ali é móvel. Opa, direito penal, selecionei esse fragmento, merece proteção penal. Que crime é esse? Crime de furto. Qual é o bem jurídico tutelado pelo Estado, patrimônio da pessoa, vítima? Beleza? E aí eu tenho professor por que subsidiário? Se eu estou dizendo que o direito penal ele tem que ter uma intervenção mínima e só deve agir em determinados fragmentos importantes para a sociedade, eu estou dizendo que o direito penal ele é subsidiário. Se o direito civil consegue resolver determinada situação, se o direito trabalhista consegue resolver determinada situação, o porquê que eu tenho que utilizar o direito penal? É a última razão. Se o direito civil não resolve, chama o direito penal. É que a gente vai com a pena. Compreenderam? É muito batido. Chega para cá. Direito penal. Intervenção mínima. Tem que escolher determinados fragmentos da sociedade para que se busque uma punição no direito penal. E é um direito subsidiário. Porque se o direito civil resolve, não tem por que utilizar o direito penal. Se o direito civil resolve, não tem por que se utilizar o direito penal. E quando eu falo de fragmentaridade, eu falei para vocês que está tudo aqui entrelaçado pelo cordão umbilical. Quando eu falo de fragmentaridade, é simples, minha gente. Muito simples. Muito simples. O direito penal, eu vou explicar para vocês aqui, tá? O direito penal, ele, vou botar até assim, bem popular, tá? Só se ocupa de uma parte dos fatos humanos. Direito penal só se ocupa de uma parte dos fatos humanos. Aí aqui eu falei para vocês: homicídio, roubo, furto, peculato. Direito penal só se preocupa com determinados fragmentos, ou seja, os mais importantes, certo? E quando eu falo de subsidiariedade, ou seja, o princípio de que eu digo que o direito penal é subsidiário, por quê? Se o direito civil resolve, eu não vou me utilizar no direito penal. Se o direito civil resolve, eu não vou me preocupar com o direito penal. Deixa o direito penal quietinho e vamos resolver tudo isso aqui no direito civil, certo? E aí nós temos agora, um pouco abaixo, o princípio da lesividade. Lesividade.
ou o princípio da ofensividade. E o que bexiga é isso, minha gente? Só pode ser castigado, só pode ser punido aquele comportamento que vai fazer o quê? Lesionar direito de outras pessoas. Gente, só pode ser punido comportamento humano que prejudica outros, que prejudicam terceiros. Aquele comportamento que prejudica terceira pessoa. Terceira pessoa. Prejudicou a terceira pessoa, pronto, tem que ser punido. Beleza? Preste atenção. Lesividade. Lesividade. Só pode ser punido aquele comportamento humano que prejudicou um terceiro. Certo? Eu posso me lesionar e ser punido por isso? Não. Porque o direito que eu estou violando, a integridade física, é minha. É um direito meu. Olha que coisa linda. O sujeito que praticou o suicídio. Eu posso puni-lo? Imagine a seguinte situação. Joãozinho pulou de uma ponte de 3 metros de altura e morreu. Eita, vamos registrar Joãozinho para responder o processo penal do suicídio. Como é que, diabo, a gente vai fazer isso? Não tem como. O sujeito só pode ser punido por aquele comportamento que prejudicou a um terceiro, a um outro, ao seu parceiro, ao seu companheiro, ao seu próximo. Beleza? E agora eu vou perguntar a vocês. Usar droga, ou seja, fazer consumo de entorpecente, é crime? Me diga. Fazer consumo de entorpecente é crime? Vejam só. A Lei 11.343, ali em seu artigo 28, que é o porte de droga para consumo próprio, não deixou de ser crime, não, tá? Está tipificado. Contudo, é uma coisa que está despenalizada. Despenalizada. Então tem que tomar muito cuidado. Ainda é crime? Sim. Porém, não tem pena. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma pausa agora. Vá tomar um café. Vá tomar uma água. Não beba. Álcool. E volta para cá para a gente dar continuidade. Belezinha? Agora você já. Valeu.